Olá, amorzinhos! Eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre fazer as coisas sozinha. E eu decidi fazer isso porque não é de hoje. Toda vez que eu mostro que eu tô indo ao cinema, eu tô indo à praia, eu tô fazendo alguma coisa e comento que eu não tô com ninguém, que eu tô sozinha, eu recebo uma chuva de direct de pessoas falando desde, nossa, como você consegue, até, nossa, você é uma pessoa muito sozinha. Na verdade, a ocasião em que isso mais pesou, no sentido de as pessoas questionarem, foi quando eu fiz minha primeira viagem sozinha. Eu fui pra Aparecida do Norte. Eu fui pra lá pra fazer uma participação na TV Aparecida, inclusive. Pela TV, na verdade, eu ia e voltaria, seria um bate e volta, mais pra participação. Mas eu decidi ficar um pouquinho, porque meus pais tinham ido Aparecida, tinham gostado, eu tava com vontade de fazer uma viagem sozinha. Então eu aproveitei a oportunidade e pedi pra estender. Eu vloguei todo o período que eu passei por lá. Conforme eu ia vlogando e postando os vídeos e mostrando os stories, eu recebi muitas mensagens. Desde falando se eu não me sentia sozinha, até se eu não me sentia medo por ficar hospedada num hotel sozinha, ou pegar um ônibus sozinha. Então eu decidi vir aqui nesse vídeo fazer algumas observações sobre fazer as coisas sozinha. A primeira coisa que eu quero falar é que, olhando lá pra trás, quando eu era criança, eu já me sentia sozinha, porque eu não sentia que eu me encaixava em nenhum grupo. Eu era gordinha, tinha um cabelo diferente. Enfim, não sentia que eu me encaixava em nenhum dos grupinhos da escola. E naquela época eu olhava e parecia que só era feliz quem tava rodeado de amigos, quem ia pra casa das coleguinhas. Os meus pais nunca me deixaram fazer isso, inclusive, assim, os poucos colegas que eu comecei a ter, eu nunca podia fazer nada, tipo, eu marcar de ir na casa de alguém, eu acabava não indo. Tinha festa enquanto eu acabava não indo e eu me afastando das pessoas e aí no fim eu acabava sozinha. Depois, com o segundo grau e tal, eu fui fazendo alguns poucos amigos. Nessa época eu ainda sentia que faltava alguma coisa. Eu até fazia algumas coisas sozinha. Às vezes eu não me sentia à vontade, mas uma vez eu não sentia que eu me encaixava em nenhum dos grupos. Mesmo assim, eu ainda sentia que faltava alguma coisa, que eu só seria completa, que eu só me sentia realmente feliz, satisfeita quando eu estivesse rodeada de amigos. Essa era uma época, inclusive, em que eu questionava muito, assim, a mim quanto a questão de relacionamento. Porque parecia que o legal era você estar sempre pegando um bando de gente, você estar sempre com alguém, questão de relacionamento afetivo, você estar sempre rodeada de amigos e tal, e eu nunca fui assim. Por mais que eu me sentisse errada, ao mesmo tempo eu não tinha muita vontade. Eu lembro de mim várias vezes, quando amigos da escola me chamavam pra uma festinha, ou alguma comemoração, ou algum aniversário, eu escolhi ficar em casa. Eu sempre inventava alguma desculpa pra mim, ou que eu tava muito gorda, normalmente era uma desculpa, ou que eu não tinha roupa, ou que era muito tarde, e eu acabava não indo, eu acabava realmente ficando em casa. Aconteceu que eu fui crescendo, e chegou um momento da minha adolescência, eu comecei a ter relacionamentos, e aí eu tinha com quem ir ao cinema comigo, ir à praia comigo, fazer as coisas comigo. E aí eu terminei um relacionamento. Meu primeiro término foi muito doído, mas eu já engatei outro namoro e depois eu não consegui ficar nem 6 meses sozinha, também já engatei outro namoro. Mas depois que passou essa fase dos namoros, né, quando eu tava com uns 18, 19 anos, quando eu entrei pra faculdade eu já estava solteira. Foi tipo assim, agora eu vou me libertar do que eu sentia que me prendia. E foi nesse momento que eu comecei a fazer mais coisas sozinha. Eu comecei fazendo pequenas coisas, tipo ir ao cinema, ir ao shopping. Na verdade, ir ao shopping veio primeiro. Eu tinha que comprar alguma coisa, em vez de ir com a minha mãe ou com a minha tia, eu ia sozinha. No começo era estranho fazer qualquer coisa nesse sentido sozinha. Parecia que eu não tava certo. Eu ficava achando que as pessoas estavam me olhando e notando em alguma coisa que na verdade não estavam, sabe? Era só impressão. E aí eu fui evoluindo. Eu já consegui ir ao shopping sozinha de boa. Eu depois passei ao cinema de boa. Eu lembro que no começo, a primeira vez que eu fui ao cinema sozinha, eu me senti tão mal. A minha vontade era sumir dentro da poltrona. Eu ficava tipo, meu Deus, eu cheguei num nível da minha vida que eu estou no cinema sozinha. Gente, passou 2 meses, eu tava pleníssima no cinema sozinha, rindo litros do filme que eu tava vendo, chorando felicíssima, me escondendo na minha Sharp lá. Então, assim, eu comecei a curtir mais a minha companhia e principalmente a entender que não tinha nada errado naquilo. Tem programas, por exemplo, cinema ou sair pra comer, que parece que se você não faz com alguém, tá errado. Falta alguma coisa. Eu sempre senti isso. Eu passei a não sentir mais. E aí eu comecei a notar outras pessoas que, aquela moça veio ao cinema sozinha, aquele moço também veio jantar sozinho. Eu comecei a ver que isso acontece. As pessoas fazem isso e ninguém perde um membro por conta disso. Quanto à viagem de Aparecida, como eu falei pra vocês, eu recebi muitas mensagens e muitas mensagens de mulheres falando do medo, porque vamos e convenhamos, se você faz um passeio sozinha, um assalto é o que de menos pior pode te acontecer. Eu entendo esse medo e o que eu posso falar pra vocês é que por muito tempo eu também deixei de fazer as coisas, de ir a lugares por medo. E isso só foi melhorando
Depois da época que eu comecei a ouvir mais sobre o feminismo, e o feminismo começou a crescer, começou a dar voz às pessoas, porque eu sentia que se acontecesse alguma coisa comigo, era culpa minha, por eu ter saído sozinha, por eu estar à noite na rua. Enfim, eu também ouvia coisas assim dentro da minha casa, sabe? Tipo, você vai sair à noite com seus amigos, depois acontece alguma coisa. Isso ainda mexia comigo. E foi só quando eu comecei a ver sobre o feminismo na internet, claro que como muitas pessoas no começo eu olhava e pensava, nossa, não. Mas foi passando o tempo e eu vi, cara, isso faz sentido. E aí hoje eu vejo, caramba, sabe? Tipo, a gente tem medos que só nós mulheres temos por sermos mulheres, sabe? Infelizmente, tem coisas que a gente deve evitar pra gente prezar pela nossa segurança. Tipo, por mim, eu conheço amigos que a gente sai e aí todo mundo tá no restaurante, acaba 1 da manhã e os meninos vão pra casa andando. Eu não me sinto segura de ir pra minha casa andando. Um assalto não é a primeira coisa que vem na minha cabeça, entende? Então acho que dá pra gente separar as coisas e, tipo, equilibrar bem o que dá pra gente fazer. Dá pra você ir na praia, dá pra você ir no cinema, dá pra você ir no shopping, dá pra você curtir tanta coisa só e evitar realmente algumas coisas pontuais. Uma questão de você evitar um assalto, de você evitar uma situação complicada, de você estar cansada. Então acho que tudo é equilíbrio. E a última coisa que eu quero falar é, muitas pessoas ficam também falando, você fica se isolando, você faz tudo sozinha. Não faço. O que acontece é que hoje eu aprendi a equilibrar bem a minha vida. Teve uma época que eu achava que ou fazia coisas com pessoas, com outra pessoa, com amigos, enfim, ou eu fazia sozinha. Hoje eu entendo que eu tenho meus momentos com os meus amigos, com a minha família, e tenho um momento sozinha e tá tudo bem. É legal você viver esse equilíbrio. É muito legal você ir ao cinema com os amigos e é muito legal você ir ao cinema sozinha. É legal de formas diferentes. Eu sei que no começo pode ser muito difícil, você pode se sentir estranha e destacada em meio à multidão, tipo, sabe, nossa, aquela garota tá sozinha. Cara, é coisa da sua cabeça, no sentido de as pessoas têm mais o que fazer e elas estão vivendo, elas não vão parar pra ficar notando numa insegurança que é tua. Se joga nessa se você acha que é isso que você tem que fazer. Você também não tá errada se você não se sente à vontade pra fazer isso agora. Eu sinto que eu precisei amadurecer e perder muita coisa pra eu entender que eu tinha que fazer as coisas por mim. Se eu tiver alguém, melhor. Se eu não tiver, tá ok também. Foi assim que eu realmente comecei a ter mais liberdade, mais independência de se eu quero ir ao shopping, eu vou. Se eu quero ver o filme, eu não preciso esperar ninguém. Se eu quiser, eu espero. Senão, eu não espero. Então, entenda que fazer as coisas sozinha não faz com que fazer as coisas com os outros seja pior ou menos legal. É simplesmente diferente. Show? Então é isso, eu espero muito que esse vídeo tenha motivado você a, se você tem vontade de fazer mais coisas sozinha, você entregar essa experiência de coração aberto. Deixe seu joinha, se inscreva no canal para assistir mais videozinhos assim. E se você tiver alguma situação legal, alguma experiência sozinha ou de por que você quer fazer as coisas sozinha, deixa aqui nos comentários também. Eu tô sempre lendo os comentários e os directs de vocês e é através deles, eles são a minha maior fonte de temas aqui pro canal. Muitos beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.